Olá, boa noite para quem está nos acompanhando nessas nossas conversas todas as terças-feiras. Quem não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico, psiquiatra e falo sobre saúde mental e espiritualidade. E o nosso tema de hoje é autoestima. Autoestima e saúde mental. Vamos pensar um pouco sobre o que é autoestima, a importância disso para a saúde mental e o que a gente pode fazer no sentido prático, mais fácil, para alcançar a autoestima. Boa noite aí, Kátia M. Rabelo, boa noite, Tiziana, Neuropsique, boa noite, FM Gontijo, Ponto Coelho, boa noite, Malu Boyer, boa noite, doutora Silvia Dupin, boa noite àqueles que estão entrando ao vivo para nos acompanhar. Para a gente é sempre uma alegria. Fiquem conosco durante essa nossa conversa e vocês vão poder sair daqui com algumas orientações importantes sobre autoestima. Boa noite aí, Yuri Moreira e tantos outros que estão aí chegando para a nossa conversa. Nós vamos esperar mais um minutinho, porque as pessoas estão sendo avisadas aí que nós estamos ao vivo. Então vamos só aguardar, lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos sempre uma conversa sobre saúde mental e espiritualidade. E hoje escolhemos para conversar sobre autoestima. Boa noite, Cicélia, Maria Bernadette Carvalho, Ares Luz. Boa noite, Andréia Castagni. Boa noite, Norma Sueli. Sejam bem-vindos todos vocês, alguns grandes amigos aí que estão chegando para nos escutar. Então vamos lá, aproveitar o nosso tempo, conversar. Muitas pessoas acreditam que quando a gente fala em autoestima, a gente está falando em necessariamente que as pessoas precisam fazer mudanças para se autoestimarem. E o nosso propósito é a gente refletir, né, sobre o nosso gostar de nós mesmos, do jeito que nós somos, isso não significando que a gente não precisa mudar, melhorar, crescer, né, do ponto de vista intelectual, emocional, espiritual, todos esses conceitos importantes da vida. Então, quando a gente fala de autoestima, necessariamente nós não estamos falando que a gente precisa ficar bonito, que nós precisamos fazer aí uma série de procedimentos para melhorar a nossa aparência, que nós precisamos fazer todo um movimento para a gente poder gostar da gente. Nós precisamos aprender a gostar daquilo que nós temos e que nós podemos apresentar de melhor, sempre fazendo reflexões para que melhorar seja um processo presente na nossa vida, mas que isso não impeça que os nossos sentimentos sejam os melhores
em favor de nós mesmos. O que é autoestima? A autoestima, né, a palavra autoestima, ela vem do latim, né? Ela vem de aestimo ou aestimare, que significa fixar o preço, o valor de alguma coisa, de avaliar, de apreciar, de considerar. Então, todas as vezes que nós falamos de autoestima, nós podemos dizer que estamos falando de valor próprio. Qual o valor que eu me dou? Como eu, né, usando o termo do latim aí do preço, qual preço que eu colocaria em mim, né? Qual que é a estimativa que eu daria à minha pessoa? Então, quando nós falamos de autoestima, nós estamos falando de valorização daquilo que nós somos. E a primeira coisa que nós somos seres humanos. Por consequência, nós não somos perfeitos. E essa questão da perfeição, ela tem levado a nossa sociedade a um imenso sofrimento. A um imenso sofrimento. Por quê? Porque somos cobrados de sermos perfeitos, de estarmos batendo recordes na vida constantemente, e isto não é humano, e muito mais do que isso, isto é muitas vezes desumano conosco mesmo e com as pessoas. Ah, mas se a gente não procurar melhorar, ser melhor que os outros, qual o espaço que a gente vai ter na vida? Quando a gente passa a se preocupar mais com o que o mundo nos vê ou como o mundo nos valoriza, do que como nós nos vemos e nós nos valorizamos, a gente passa cada vez mais a ser escravos da percepção do outro, do valor que o outro me dá, e vou me vendo cada vez mais pequeno, né, menor, menos valorizado, e isso vai me adoecer. Por sinal, a gente tem se primado em lembrar que adoecimento não são só as doenças que estão catalogadas no Código Internacional de Doença ou nas estatísticas diagnósticas que as associações médicas podem nos trazer. Existem adoecimentos sociais, adoecimentos do ponto de vista ecológico, adoecimentos do ponto de vista espiritual, que não são colocados ou catalogados e que fazem com que a gente sofra muito.
E a baixa autoestima é um instrumento de decepção para a criatura, de angústia, ela leva à depressão pela cobrança para que eu seja aceito, para que o mundo me aceite. Isso me carrega para uma condição de um adoecimento emocional que pode se transformar numa depressão, num transtorno ansioso, em outros vários quadros, né? Tem gente que acredita que para ser querido pelas pessoas tem que ter uma aparência física determinada. Isso leva, às vezes, a doenças muito graves, como a anorexia, a bulimia, a vigorexia, que é a necessidade de fazer exercício o tempo todo para o corpo estar cada vez mais com formas que são determinadas socialmente e que nem todas as pessoas conseguem alcançar. E tudo isso, muitas vezes, leva as pessoas por uma decepção, uma frustração, por não conseguir atender às suas expectativas, a uma desistência do sentido da vida e da busca da morte. E isso está cada vez mais presente no nosso consultório. Cada vez a gente depara com mais pessoas querendo desistir da vida porque não conseguem se amar, não se sentem amadas, e aí, não tendo valor, não tem um sentido para estar na vida. Vocês conseguem perceber a gravidade desse movimento que está cada vez mais perto de todos nós? Então, a nossa fala hoje é para a gente buscar algumas coisas, alguns passos, não são todos passos, são alguns deles para que a gente possa trabalhar e conseguir uma autoestima. Para a gente conseguir a autoestima, a gente precisa de autocuidado. A gente precisa se cuidar. E se cuidar, na verdade, não é cuidar simplesmente da aparência. Não tem nada errado as pessoas quererem estarem mais bonitas, mais desejadas. Não tem nada de errado as pessoas quererem ficar com um aspecto mais saudável. Nada disso. Mas, antes de tudo, eu preciso gostar da minha essência. E para isso eu tenho que cuidar dessa essência. E além disso, eu preciso do autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu vou, no desconhecimento, eu não vou gostar de mim. E geralmente
a, com, desculpem, a conduta nossa é de ou eu só vejo os meus defeitos, e tem pessoas que só veem as suas vantagens, as coisas boas da sua vida, e às vezes essa leitura de um lado e do outro é uma ilusão. Eu não sou tão ruim quanto eu penso, e eu não sou tão bom quanto eu me faço ser visto socialmente. Se eu não me permito fazer um movimento de conhecimento, eu não vou conseguir entender aonde eu preciso investir as minhas energias para caminhar. Alguém, poderia hoje as pessoas estão fora demais. Não entendi a colocação séria. Acho que faltou alguma coisinha aí, não conseguia entender. Mas enquanto você coloca, e podem colocar seus comentários, podem colocar as coisas, para a gente poder estar dividindo aí as pessoas que estão entrando, se não me conhecem. Eu sou Roberto Lúcio, sou médico psiquiatra, e nós estamos falando sobre autoestima. Então, esse processo de conhecimento, ele também tem dois lados. Ele é desafiador, é doloroso em muitos momentos, mas ele é transformador e ele alivia a nossa alma. E quem não quer alívio nesse momento? Quem não pensa, em alcançar esse alívio? O que você tem feito para aliviar as suas dores? Ou será que alguém que está nos acompanhando é alguém que não tem nenhum tipo de dor? Todos nós temos uma dor física, uma dor emocional, uma dor social, uma dor espiritual. Todos nós. E muitas vezes a dor do outro, de quem a gente gosta e de quem a gente oferece cuidado, ela também passa de alguma forma a ser um tipo de dor na nossa vida, a não ser nas pessoas que são indiferentes, que são egoístas e que não veem os outros na sua caminhada. Vamos então conversar sobre esse caminho, alguns elementos para se conseguir a autoestima. Lembrando que a nossa conversa, ela não consegue abranger toda a profundidade do tema, o que o tema merece. Mas ela é importante, ser desenvolvida, porque se eu melhoro um pouco a minha autoestima, se eu
faço um movimento maior de autocuidado, a partir do meu desejo e da minha disponibilidade de me conhecer, eu vou conseguir uma melhor condição na minha vida. E olha que ter autoestima numa sociedade como a nossa, cheia de preconceitos, de discriminações, onde tudo pode servir para desvalorizar as pessoas, isso é realmente desafiador. Porque aqui a cor da pele leva, né, a um preconceito, o gênero leva um preconceito, se é baixo, se é alto, se é magro, se é gordo, né? Se você vem de uma região do país ou de uma região do mundo, e a religião das pessoas, quantas coisas que são usadas indevidamente, às vezes coisas que não foram criadas para isso, e que fazem essa desvalorização do outro, e dependendo do lugar, dependendo do momento que essa fala de terceiros chega a nós, é tão constrangedor que paralisa a criatura e ela não consegue caminhar. Alguém há pouco tempo me falava assim, mas o senhor é psiquiatra e o senhor tem se dedicado muito a falar das questões emocionais. Primeiro, porque todo adoecimento, né, chamado de transtorno mental ou transtorno psiquiátrico, todos esses transtornos, o componente maior deles todos são os elementos emocionais. A grande dor advém das emoções. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui para frente, só um instantezinho. Então, eu tenho me dedicado, né, durante mais de 40 anos trabalhando como psiquiatra clínico e como psicoterapeuta, a aprender cada vez mais ferramentas e oferecer recursos para ajudar as pessoas a se melhorarem emocionalmente, porque às vezes o transtorno que ela carrega é tão grave, ou chega a nós depois de muito tempo, com sequelas psíquicas, emocionais, que o que nós podemos dar é um alívio, mas não é possível, às vezes, desaparecer com o quadro. Se eu faço esse movimento de melhorar o mundo emocional, vai ser muito mais fácil e esse instrumento é mais efetivo para aliviar todo o processo de adoecimento. Então essa é a nossa preocupação, né? Porque as pessoas chegam ao psiquiatra querendo um remédio,
remédio mesmo, receita, todinha pronta, todo. Mas os remédios, eles não curam as dores da alma. E essas dores, elas precisam ser vistas com maior cuidado, com maior respeito. Por isso, todo esse caminho que a gente está fazendo. Para se alcançar a autoestima, eu preciso do autoconhecimento. E aí, eu vou lembrar a todos vocês, né, que nós temos um trabalho, nós fizemos alguns encontros presenciais sobre a jornada, né, ao eu, né, interior, em busca de mim mesmo, para que as pessoas possam ter recursos para o autoconhecimento, que não é uma coisa muito simples. Nessa perspectiva, a gente criou uma ferramenta. E essa ferramenta, ela tem um nome. Ela se chama Mapa da Viagem ao Eu Interior. Nesse mapa, nós trazemos para as pessoas que vão trabalhar esse mapa, né, durante um período, são sessões determinadas, onde nós vamos trazer esses elementos de como desenvolver esse processo, porque isso é para o resto da vida, e algumas ferramentas importantes para isso, né? O indivíduo vai se descobrindo e ele vai conseguindo ver coisas cada vez mais importantes nele. E mesmo as deficiências dele, ele vai perceber que se ele se esforçar e refletir, ele pode utilizar aquela energia para alguma melhora na sua jornada. Então, nós oferecemos esse mapa para as pessoas. Se alguém se interessar sobre esse mapa, vamos vendo aí a Célia colocando aí da saudade dos eventos, ela participou conosco aí desses eventos. Nesse contexto, né, a pessoa é só procurar depois no Instagram, na bio, lá tem consultas, vocês podem acessar e marcarem uma avaliação para conhecerem o mapa e para fazerem essa jornada que certamente vai ser transformadora. Mas o nosso objetivo aqui hoje não é falar só disso. Mas não tem como falar de autoestima sem falar de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Isso estava inscrito no portal do Templo de Delfos, na Grécia, né? E é uma frase que fez um sentido todo diferente
para Sócrates, que é uma das figuras mais importantes da história da humanidade e uma das figuras mais importantes no campo da filosofia. Mas o movimento da autoestima, ele não se resume a autoconhecimento. Para se conseguir caminhar para a autoestima, eu tenho que aprender a equilibrar as demandas da família, as demandas do trabalho e as demandas da vida social. Lembrar que eu vou buscar equilíbrio. Eu não vou resolver o problema. Eu vou aprender a administrar o problema. Quem participou conosco, ou quem conhece o nosso trabalho e as nossas palestras, sabem a diferença de resolver um problema e administrar problemas. Resolver um problema, eu resolvo aqui agora, mas imediatamente eu tenho outro problema. E se minha vida for assim, se o meu movimento for desse jeito, eu vou ficar resolvendo o problema o tempo todo, ganhando novos problemas. Então, eu tenho que aprender a administrar esses problemas que chegam à minha vida. E hoje nós temos inúmeras ferramentas que podem nos auxiliar a fazer esse processo de equilíbrio. Então, nós temos várias propostas de trabalho que nos mostram que é possível a gente determinar prioridades para lidar com essas demandas que estão na nossa vida. Mas se eu não aprendo a utilizar o raciocínio para refletir nessas questões, eu não vou me sentir bem, eu vou desenvolver a culpa, eu vou ficar angustiado, ansioso, porque todo mundo quer que eu faça naquele determinado campo, porque ele é o mais importante da jornada. Entre as coisas que eu falo sobre o equilíbrio das demandas da família, do trabalho e da vida social, é que o referencial de tudo isso tenho que ser eu. Não numa condição de egoísmo, mas numa condição de entender que se o meu referencial for retirado, eu vou colocar as referências de terceiros e tudo só vai gerar
insatisfação. Por quê? Porque a família, né, se vê como mais importante e nesses momentos você é alguém que vai atender a demanda da família. Às vezes você é esquecido que é um dos elementos da família. Então, se a família te cobra, né, te faz uma demanda, e você não sabe se você tem competência, você tem capacidade, você tem habilidade, você tem energia para atender aquela demanda, nós vamos só viver de sofrimento. Mas a família é o valor, é o esteio, é algo que me sustenta. Sim, isso na teoria é desse jeito. No entanto, existem muitas famílias cujas exigências são desrespeitosas, são tóxicas e causam o adoecimento dos seus elementos. Até porque não se fez nenhum movimento para que os elementos que compõem a família tivessem um nível de saúde mental tal para que tudo isso caminhasse de uma maneira mais tranquila. O trabalho se exige cada vez mais. A questão do trabalho em home office, que acreditava-se que traria um alívio, aumentou a demanda de exigências e aumentou a síndrome de burnout, que são os quadros de estafa por trabalho, que estão cada vez mais frequentes. E a nossa sociedade hedonista, consumista, a nossa sociedade que traz essa ilusão da riqueza, do sucesso, da beleza eterna, da juventude eterna, da capacidade do homem de vencer e bater todos os recordes possíveis. Isso é um grande elemento de adoecimento social, psíquico e até orgânico das criaturas. Equilibrar, e a gente coloca na balança, né, e vamos pensar numa imagem de balança, tem momentos que as necessidades da família pesam mais que a do trabalho e da vida social. Mas tem hora que essas coisas são diferentes. E tem determinado momento, por contingência até de sustentação para se alimentar e sobreviver, que o trabalho ele toma uma dimensão que é preciso regular a questão da família e da vida social. O certo é que não há uma receita pronta, e se alguém disser para vocês que tem uma receita pronta, mande para mim.
porque eu não conheço. Todas as receitas para se fazer esse equilíbrio, elas partem do bom senso, da sensibilidade, da observação, da reflexão das criaturas. Mas a família perdeu o seu lugar. Tem muita gente aí, né, pregando e propagando a necessidade do valor da família. Até trazendo uma ideia que eu sempre falo, né, é de que havia uma família valorizada, que eu não sei que família valorizada é essa. A família dos meus pais, da geração dos meus pais, a família da minha geração, ela apresentava e apresenta, do ponto de vista psicológico, enormes problemas quanto à família atual. Ah, mas tinha respeito. Não tinha respeito. Tinha temor, medo, pavor de pai. Não, mas o referencial hierárquico que existia do pai. Um jogo que as mães usavam para os pais ficarem com a figura má, porque ele que tem que chamar atenção, ele que é bravo, ele que proíbe, e elas às vezes ficavam num lugar aparentemente de ser a boazinha, e elas faziam um jogo de crueldade. Se o seu pai souber disso, eu não posso fazer porque o seu pai é que proibiu, que isso, aquilo, outro. Onde tem saúde? Né? Quem está aí na área psíquica, né, onde tem saúde nesse lugar? Uma sociedade que discrimina a mulher, a criança, o negro, que as pessoas que trabalham não são valorizadas, que o valor social das famílias era as pessoas que podiam ostentar o dinheiro, ter várias pessoas que trabalhavam para eles, às vezes de uma maneira velada, quase escravizante. Aonde que nós temos uma saúde familiar nesse contexto? Todo o movimento que passa de um polo para o outro polo é doente. Por isso que a gente precisa descobrir equilíbrio, né? E equilíbrio numa linguagem bem mineira, né? É dar uma martelada na ferradura, outra no prego. As coisas têm que atender os dois lados, o caminho do meio. A polarização das coisas, o excesso de liberdade que vira libertinagem e a falta de liberdade que se transforma em opressão, em ditadura social, nada disso é saúde. Nada disso é saúde. Por isso que é muito difícil falar desses temas, porque as pessoas não estão abertas a ouvir muitas vezes tudo isso, porque eu quero que prevaleça a minha ideia. E o que eu vejo de ideia social é esse problema que nós estamos vivendo. Um outro fator importante para a autoestima é a gente desenvolver a regulação emocional. A gente saber equilibrar as nossas emoções. Nesse sentido, há um desafio anterior: é conhecer as nossas emoções.
Nós não conhecemos as nossas emoções. Nós não sabemos da nossa raiva, do nosso medo, nós não sabemos ou recusamos a saber da nossa tristeza. A alegria é extremamente perseguida do ponto de vista social. Como que não? As pessoas falam assim, como é que o senhor diz isso? Todo mundo quer ser alegre. Ser alegre é perigoso. Socialmente, mulheres que são alegres, que riem muito, essa mulher ri demais, né? Ela está querendo alguma coisa. Numa sociedade preconceituosa como nós. Né? E o homem, muito alegre, muito solto, a palavra em inglês, gay, fala de alegre. Que tem uma conotação pejorativa, não uma conotação respeitosa como precisava existir. Nós não podemos ser tristes. Né? As pessoas muitas vezes são impedidas até de chorar e manifestar sua dor, socialmente, pela família, pela sociedade, aonde elas se encontram. E das nossas emoções primeiras, que sobra é a ansiedade. A grande estrela do Divertidamente 2, que é esse filme que está batendo recorde no Brasil e no mundo, esse desenho animado de que quem não assistiu, vá assistir. E vai poder ver essas emoções, pelo menos para conhecê-las e abrirem um espaço para reconhecê-las em vocês mesmos. Então, para que eu aprenda a regular as minhas emoções, eu preciso saber quais emoções que eu tenho. Muitas vezes eu falo assim, não, eu não vou dizer mais da minha raiva. Mas eu não sei o que significa que a minha raiva foi embora. Ela está escondida, ela está aprisionada. E quando ela não pode sair na expressão corporal, emocional, ela sai do ponto de vista orgânico, em diversos adoecimentos psicossomáticos. E desse mesmo jeito, todas as outras emoções se manifestam em doença quando a gente não aprende a regular as nossas emoções. Voltamos à palavrinha-chave, que é equilíbrio. Mas para eu equilibrar alguma coisa como o campo emocional, eu preciso conhecer as minhas emoções. Isto também faz parte do trabalho do autoconhecimento. E nós trabalhamos ferramentas no mapa, né, que nós já falamos dele, para quem não ouviu, né, que é uma ferramenta que nós criamos aí depois de 40 anos trabalhando com psiquiatria clínica e psicoterapia, e a gente trabalha as emoções e aprendendo a desenvolver e a regulá-las na nossa caminhada. Um outro elemento importante da autoestima é priorizar o tempo presente, o agora. Porque o agora é o único momento
em que eu posso modificar a minha vida. Não adianta eu morar, como diz um amigo espiritual, que ele diz que ele chama o castelo do passado. Não adianta eu ficar lá no castelo do passado, que lá são experiências que não são modificadas. E nem adianta eu tentar alcançar o mundo do amanhã. Porque o amanhã é algo que a gente não alcança. Porque quando ele chega, ele se torna presente e o amanhã está adiante. Acontece que eu não aproveito o presente ou agora para me autoconhecer, para equilibrar as minhas demandas, para regular as minhas emoções, para manifestar meus sentimentos, para construir um mundo melhor para mim e para os outros, eu vou ficar só nos sonhos, só na ilusão, sem transformar nada em realidade. Viver o agora, viver o momento onde eu estou e viver as demandas que eu tenho em mim hoje é um sinal de uma construção real de autoestima. Outro elemento importante para essa autoestima é ter uma vida plena. Em certo momento alguém me fez essa pergunta que eu já tinha feito quando eu aprendi essas coisas. O que é vida plena? Né? É muito complexo porque nós não sabemos o que é vida, né? No conceito nem científico a gente não tem uma definição clara de vida. E a gente não sabe o que é pleno, igual a gente não sabe o que é infinito, a gente não sabe o que é eterno, a gente não sabe o que é verdadeiramente imortal, porque a gente é mortal. Né? Então essa imortalidade ela não é conhecida fisicamente. Então, o que a gente entende como uma vida plena? A gente entende uma vida plena como uma vida onde as nossas necessidades, as nossas demandas, todas as perspectivas do viver, seja orgânico, biológico, né? Seja mental, seja emocional, seja social, espiritual, seja inclusive ambiental, ecológico, estão sendo observadas, cuidadas e estimuladas na nossa caminhada. O que a gente vê normalmente é as pessoas focarem em um ou dois aspectos dessa vida plena e deixar de lado outros níveis de vivência. Isso leva a um desequilíbrio, uma falta. Então hoje eu vejo muita gente preocupada com o corpo. Ficar com um corpo bonito,
ficar magro, não ficar velho, não ter marcas da velhice, tentar esconder todas as rugas possíveis e etc. e tal. Mas se isso é o único elemento da vida da criatura e toda a energia que a gente gasta não faz com que essas coisas sejam perfeitas para ninguém, há uma frustração, há um sentimento de menos-valia, porque eu estou com uma ruga, eu estou com um pé de galinha, o cabelo está branco, eu estou com uma barriguinha. Todas essas coisas, elas foram geradas por um problema real, que é a expectativa, e a expectativa grande que a gente constrói. Porque se eu não me autoconheço, eu vou colocar expectativas na minha vida que são maiores do que a minha capacidade. Ah, mas ficar velho é ruim. Eu ouvi um dia. Ficar velho, né, não é necessariamente ficar ranzinza, ficar chato, ficar demenciado. E se a gente não vê beleza numa pessoa idosa, é uma falta, às vezes, de sensibilidade. E nem sempre as pessoas que aparentam não estarem velhas, elas estão bonitas. Eu vejo o tempo todo uma preocupação hoje com a harmonização, com essa transformação aí da nossa face, do nosso corpo. E nem sempre isso dentro da minha perspectiva, e aí eu estou falando a minha perspectiva, eu vejo que traz às pessoas um outro nível de beleza. Até porque eu aprendi há muitos anos atrás que a criação ela tem, né, um número, né? E agora mesmo vou me lembrar desse número, ele tem um nome específico. E essa medida, ela traz um equilíbrio das formas, e esse equilíbrio das formas é que fala de beleza, de estética. E nesse contexto, quando a gente faz esse tipo de harmonização, muitas vezes essa harmonia anterior natural desaparece. Ter vida plena não é só pensar na questão espiritual. Tem gente aí voltada para as questões só religiosas que descuidam do corpo, adoecem, descuidam da família, desvalorizam valores próprios da religiosidade, que fazem com que elas tomem atitudes que são até contrárias aos ensinamentos que são pregados. Tem gente que está preocupada com o ecológico, com que a terra readquira a sua saúde.
Mas até essa reorganização da Terra, que é fundamental, nós estamos vendo aí a Terra nos dando respostas nas grandes catástrofes que o mundo está vivendo por causa do desequilíbrio do ambiente. Nesse sentido, né, essas pessoas têm que pensar que reorganizar o ambiente de forma ecológica não pode também deixar de cuidar do sustento de uma população enorme como a Terra tem. Sustento em todos os níveis. Então, ter vida plena é abrir esse espaço, esse leque de lugares que eu tenho que viver. Isto é um instrumento para a felicidade. Porque quando eu vivo uma coisa só, quando a vida só é uma ocupação única na minha caminhada, se aquilo desaparece, eu me torno uma pessoa infeliz sem sentido. Se a minha vida é só beleza corporal, e a lei da gravidade e o tempo, eles não perdoam e as coisas vão aparecer, querendo ou não querendo, eu vou ser infeliz nesse contexto. É como quando eu falo para as mães que falam comigo assim: a minha felicidade é a felicidade do meu filho. E aí eu digo: não seja assim, porque o seu filho pode estar precisando e vivendo uma felicidade diferente da sua própria felicidade. Falando aqui, a Célia comentou: minha mãe tem 86 anos, com uma pele cheia de rugas e marcas do tempo, de grande sabedoria e de histórias, né? Então, isso é um elemento que a gente não pode esquecer. E para a autoestima, a gente precisa dessa vida plena. E a gente, dentro desse processo, a gente precisa cultivar uma rede de apoio. A gente não é um ser isolado. Nós não fomos criados para sermos eremitas. Nós somos seres sociais. Fomos criados para viver em comunidade. Porque nós precisamos nos apoiar uns nos outros. E em alguns momentos, quando a energia baixa, os sentimentos são mais pesados, é um abraço de um amigo, um sorriso de uma criança, a fala de alguém que nos cumprimenta com um sorriso e um cuidado no elevador, é que muda essa situação. Nós precisamos nos sentir importantes, mas nós, muitas vezes, precisamos que alguém nos ajude a sentir importantes para que a gente não caia numa situação de dificuldades maiores. Vamos pensar nessa autoestima. Vamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor e que a gente vê que elas estão com uma baixa autoestima. E vamos nos disponibilizar. Porque se eu quero uma rede de apoio para mim, eu também tenho que ser um instrumento na rede de apoio do outro. Tudo isso, né, são alguns elementos para melhorar a nossa autoestima. Reforçando
que o autoconhecimento é a base de todo esse processo. E a partir do autoconhecimento, a gente aprende a equilibrar as nossas demandas com as demandas da família, do trabalho, da sociedade. A gente aprende a regular as nossas emoções, a priorizar o agora, porque o autoconhecimento é feito nesse agora. Né? O passado é uma experiência, o futuro não existe. Então, eu tenho que aproveitar o tempo de agora. O autoconhecimento me convida a ter uma vida plena, plena em todos os sentidos possíveis, não no contexto de ter tudo, mas de ser feliz, estar contente com tudo que eu tenho. E esse autoconhecimento, ele nos mostra que nós não somos seres perfeitos. E não sendo perfeitos, porque somos humanos, nós precisamos de outras pessoas que completem-nos a vida em todos os seus aspectos. Quem se interessa pelo autoconhecimento, que é o meu caminho atual de atividades, além do meu trabalho clínico diário, nós convidamos na bio, no Instagram, tem lá consultas. Acesse, lá tem um telefone, durante a semana, no horário comercial. Você pode marcar uma consulta, pode deixar uma mensagem que está querendo uma avaliação e a gente vai te apresentar essas ferramentas. Lembrando às pessoas que estão nos escutando que essa live não fica gravada no Instagram. Ela vai para a equipe editá-la e ela vai para o nosso canal. Se não conhece o nosso canal, vai lá no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, e você vai ver dezenas e dezenas de palestras, workshops, entrevistas, comentários nossos, alguns podcasts. Nós temos lá algumas conversas com pessoas muito queridas, Andrei Moreira, Rossandro Klinge, Haroldo Dutra, a professora Maria Lucielena Galvão, outros colegas queridos de profissão, especialistas em alguma área da saúde, trazendo ideias para a gente poder fazer o nosso trabalho. Temos aí alguns comentários, a Kátia está lá colocando, obrigada, Roberto, imensa saudade de todos vocês, também estamos com saudade de você, Kátia, precisa voltar. Algumas pessoas colocaram aqui, algumas pessoas agradecendo. Nós estamos encerrando a nossa conversa dessa terça-feira. Lembrando que terça-feira, às 20 horas, nós voltamos a falar de algum tema. E se você chegou e não pôde assistir o tema da autoestima, aguarde. Em breve, essa live vai estar no nosso canal, no YouTube, Dr. Roberto Lúcio. Entrem lá e conheçam o nosso trabalho. Se inscrevam para que a plataforma possa encaminhar para outras pessoas que se interessam desse tema, né? Marque um sininho, porque toda semana nós temos um assunto novo. Essa semana nós colocamos lá um comentário de uma fala de uma paciente que disse para mim, ao iniciar a sua consulta: antes de tudo eu queria falar com o senhor.
eu tenho muito medo de psiquiatra. E nós conversamos sobre isso. Medos e medo de psiquiatria. Vai lá e nos acompanhe. No mais, muito obrigado. Boa noite para quem está conosco ao vivo, quem ficou aí o tempo todo. Nossa gratidão. Bom dia, boa tarde para quem for acompanhar o nosso vídeo. Um beijo no coração. Até mais.